Opa, beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos ao mais novo quadro do canal, Dinoloco Responde. E hoje iremos responder as perguntas de vocês. E para sua pergunta aparecer no próximo episódio, eu peço para você já comentar aí e se inscrever para não perder o vídeo. Mas então, sem mais enrolação, bora lá. As primeiras perguntas são do Raptor Valor Studios, que fez duas perguntas. A primeira é: como era a vida social dos Velociraptors? O Velociraptor tinha evidências limitadas de sua vida social, sem provas concretas de caça em bando como retratado em filmes. Os fósseis isolados sugerem comportamento solitário ou em pequenos grupos oportunistas, similar às aves de rapina modernas. As suas evidências fósseis são pegadas encontradas na China, que indicam 6 dromeossaurídeos se movendo juntos, mas sem sinal de coordenação para a caça cooperativa, e descobertas do Velociraptor como Protoceratops mostram combates individuais, não grupais. E a outra pergunta é: os Velociraptors eram inteligentes? Os Velociraptors mongolienses possuem inteligência comparável de aves de rapina modernas, como falcões, com base em análise do seu cérebro e endocrânio. Não era super inteligente como retratado em Jurassic Park, superando répteis mais baixos, porém estava abaixo de primatas ou corvos. As próximas perguntas agora são do Mountain Cronos, que perguntou 4 coisas. Se eu acho que o Sauropaganax existiu, se não, o porquê? Eu acho que não, pois os seus fósseis são uma quimera, segundo estudos feitos por paleontólogos renomados. E que eu acho que um predador apex como ele não iria sobreviver na formação Morrison, por a competição gigantesca e pouca disponibilidade de presas grandes no local, sendo apenas o Stegosaurus e Diplodocus que conseguiriam alimentá-lo. E aí imagine tudo isso com praticamente mais de 70 predadores por raio quadrado. Um apex como um Tyrannosaurus ou um próprio Sauropaganax não iria sobreviver nesse local. A outra pergunta é: como as células dos seres vivos se adaptaram às extinções em massa como a Grande Morte? As células dos seres vivos não se adaptam diretamente a extinções em massa como a Grande Morte, que é a extinção do Permiano-Triássico há 252 milhões de anos atrás. Mas populações sobreviventes exibem mecanismos celulares que favorecem a resistência a estresses extremos como acidificação oceânica, anóxia e aquecimento global. Esses processos envolvem respostas fisiológicas pré-existentes, selecionadas pela pressão seletiva, permitindo que linhagens como Listrossauros dominassem pós-evento. A próxima pergunta dele é: como os dinossauros se acasalavam? A partir de um órgão chamado de cloaca, é assim que eles se reproduziam, e está presente em praticamente todos os répteis, como as aves e crocodilianos, e também as tartarugas, e etc. A cloaca já foi confirmada em dinossauros por fósseis achados de Psittacosaurus, que preservaram esse órgão. E agora aquela pergunta que sempre perguntam: dinossauros teriam órgãos sexuais? E respondendo, depende muito do grupo de dinossauros. Nas aves, algumas espécies têm um órgão sexual dentro da cloaca, mas outros grupos não. Então, em dinossauros provavelmente variava em grupo, alguns tendo para facilitar e outros não, já que não era necessário. Provavelmente saurópodes e grandes terópodes teriam órgão masculino e feminino, enquanto outros um pouco menores, como o próprio Psittacosaurus, não necessitaria, já que não é tão difícil para eles. E a última pergunta era se eu acho que os sons dos dinossauros eram semelhantes a dos pássaros ou mais como o de Jurassic Park. Na minha opinião, os sons dos dinossauros em alguns grupos poderiam ser mais piados e parecidos com aves mesmo, como os dromeossaurídeos e até anquilosaurídeos, como descoberto em alguns dinossauros. Mas agora, sons de terópodes grandes, eu acho que seriam um som mais de répteis como crocodilianos, para que eles deveriam ser mais silenciosos e precisos. Mas rugidos não, pois rugidos são exclusivos dos mamíferos. Ou seja, uma onça pintada ela pode rugir, qualquer mamífero ruge, porém répteis não conseguem rugir por causa do sistema do próprio corpo mesmo, no caso da região vocal dos animais. A dos mamíferos são mais diferentes dos répteis. As próximas perguntas são do Barizito, que perguntou como era a vida do Baryonyx. Bem, o Baryonyx tinha uma vida semelhante a uma garça gigante. Ele ficava em rios rasos, onde tinha vários peixes em formato de vida marinha, e então pescava peixes, e de vez em quando caçava alguns dinossauros terrestres. Ele talvez entraria na água, mas por pouco tempo, talvez apenas para tomar um banho, e logo depois iria descansar embaixo de alguma árvore. E a última pergunta dele é se eu tenho alguma inspiração. Bem, sim, eu tenho algumas inspirações, como Bistorologia, Paleontologia Brasil e o ABC Terra.
provavelmente os canais que eu mais aprendi e vejo conteúdo de dinossauros. Mas também tem outros que eu também assisto pra caramba. No caso, o Universo Jurássico. Salve aí, meu mano Paulo. Mas são esses 4 canais que me inspiraram para começar o canal. Então, caso de algum de vocês esteja vendo esse vídeo, muito obrigado aí. As próximas agora são do Pedro Andrade, que perguntou se o Velociraptor era canibal. Bem, evidências não temos, mas com certeza eles cometiam um canibalismo em extrema fome ou escassez. Todos os dinossauros carnívoros cometiam canibalismo uma hora, mas apenas o Majungasaurus tem fósseis representantes sobre, e também eles cometiam canibalismo com frequência. Então sim, o Velociraptor poderia cometer canibalismo, mas ele não era canibal como um todo. E a próxima é: o que acontece quando um fóssil não está completo? Bem, na maioria das vezes os fósseis não estão completos, é muito raro encontrar um fóssil completo. É simples, mas também é meio complicado. Quando um fóssil é incompleto, nós pegamos o fóssil e analisamos tudo dele. Se caso não conseguir detectar algo decente, nós analisamos e comparamos com outros dinossauros e animais próximos, e estimamos o tamanho do corpo, com base na parte achada, fazendo várias análises, como o fóssil do Oxalá quilombensis, que descobrimos que era um espinosaurídeo, mesmo com literalmente um focinho minúsculo dele. As próximas perguntas são mais 2 do Pedro Andrade, e a primeira é se existe algum predador bípede no Cenozoico ou no Mesozoico. E sim, no Mesozoico tinha dinossauros, mas sendo os dinossauros bípedes, temos alguns que eram animais também bípedes, como crocodilomorfos halsukianos, que andavam bípede como postossucos e outros quadrúpede. E no Cenozoico tem umas aves do terror e os primatas como gigantopithecus e até o Homo sapiens, no caso, os seres humanos atuais. E por fim, existem quantos dinossauros canibais? Como eu já disse antes, se formos falar que cometiam uma hora ou outra, todos. Mas se for com evidências concretas, apenas o Majungasauro. As próximas perguntas são agora do T-Raptor, e são: qual o meu dinossauro favorito herbívoro? Para falar bem a verdade, nenhum na verdade. Eu não tenho um dinossauro favorito. Assim, eu sei que eu falo que é o T-Rex, mas o Rex, ele é um animal que fez eu amar os dinossauros, então por isso que eu falo que ele é meu favorito. Mas analisando de forma mais direta, não emocional, nenhum dinossauro é meu favorito. Não dá para escolher só um. Todos são incríveis, alguns com garras gigantes, outros com uma vela nas costas, outros de 6 toneladas de mordida. Então, cara, não dá pra escolher um só. Todos são incríveis com suas particularidades. A outra são se eu gosto de criptozoologia e se eu assisto a série Primal. Sim, eu gosto de criptozoologia, eu acho incrível, eu já trouxe aqui pro canal algumas vezes e nunca assisti Primal. Mas pretendo trazer um dia, trazer até ano que vem, algo sobre essa série. Nem que seja algo vago, mas alguma coisa sobre a série. As próximas perguntas agora são do WP Zoology, que perguntou qual o parente próximo dos hipopótamos. Existem vários, os parentes dos hipopótamos ainda existem. No caso, as baleias e golfinhos. No caso, o parente mais próximo dos hipopótamos são os cetáceos. E a próxima é: se existem ou existiram animais maiores que a baleia azul. Hoje não existe nenhum animal, mas extintos ainda não foi achado, mas provavelmente existiram animais maiores que ela. Tanto é que 2024 mesmo teve uma análise de uma nova descoberta chamada Perucetus, porém ele era considerado a maior espécie já descoberta. Suas estimativas eram de 300 toneladas para mais. Porém, descobriu que ele tinha umas 60 toneladas. É grande ainda, mas não supera a baleia azul, que tem 180 toneladas. E, por fim, a pergunta dele: qual o dinossauro carnívoro com o maior comprimento? Foi o Spinosaurus ou Spinosaurus aegyptiacus, com 14 a 15 metros de comprimento, e estimativas também vão até 16 metros de comprimento. Tem algumas que chegam até 18, só que eu acho que esses daí são meio extrapolados ou até gigantismo mesmo. E a última pergunta do vídeo é do Biological Diversity BR. Ele perguntou qual a menor tartaruga de todos os tempos. A menor tartaruga de todas que eu consegui achar e que eu pesquisei bastante, literalmente considerando as extintas e modernas, é a tartaruga de lama de Vallarta. O nome científico como Kynosternon vogt, que é uma espécie atual endêmica do México, com adultos medindo até 10 centímetros de comprimento, sendo um animal menor que uma moeda praticamente. Mas essas foram todas as perguntas do vídeo de hoje. Se você quer sua pergunta respondida, comente aí embaixo. Se inscreva no canal e ative o seu sininho aí para não perder os próximos vídeos e episódios dessa série. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Por favor, veja o canal e veja outros vídeos do canal que estão tão interessantes quanto esse. E agora, falou!